Tudo bom, nono ano? Bom, vamos fazer a nossa correção dos capítulos 3 e 4 da semana 5, que foi passada na semana 5. 1. Quais as principais penínsulas encontradas na Europa? São aquelas que a gente estudou, lembra do mapa? Escandinávia, Jutlândia, Ibérica, Itálica e Balcânica. Repetindo: Escandinávia, Jutlândia, Ibérica, Itálica e Balcânica. 2. Qual o nome do relevo mais alto da Europa? É o Monte Elbrus. Tá? Então, o relevo mais alto é o Monte Elbrus. 3. Quais os climas e vegetações encontrados na Europa? Né? Titia já falou para vocês que a vegetação ela é decorrente do clima. Então, vamos para os climas. Polar, frio, temperado, subtropical, mediterrâneo, frio de montanha e semiárido. Repetindo. Polar, frio, temperado, subtropical, mediterrâneo, frio de montanha e semiárido. As vegetações: tundra, floresta boreal, floresta temperada e subtropical, vegetação mediterrânea, pradarias e vegetação de altitude. Repetindo: tundra, floresta boreal, floresta temperada e subtropical, vegetação mediterrânea, pradarias e vegetação de altitude. 4. O que é implosão demográfica? A implosão demográfica ela ocorre quando as taxas de mortalidade são maiores que a taxa de natalidade, provocando a diminuição da população, tá? Absoluta. Então, o que é a implosão demográfica? A implosão demográfica é quando as taxas de mortalidade são maiores que as taxas de natalidade, provocando uma diminuição da população. 5. Qual o primeiro bloco da Europa? Foi o Benelux. O Benelux foi o primeiro bloco da Europa. Quais os nomes dos países? Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então, primeiro bloco, Benelux e os países Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 6. O que foi o Tratado de Maastricht? Foi um tratado que criou a União Europeia, tá? Então, o Tratado de Maastricht foi um tratado que criou, tá, esse bloco econômico tão importante que é a União Europeia. 7. Quantos países formam a União Europeia? Hoje, 27. Eram 28. Mas o Reino Unido saiu, então 27 países. 8. Que país é líder da União Europeia? Alemanha. A Alemanha é o país líder da União Europeia. 9. Qual o nome do líder da URSS que implantou o conjunto de reformas políticas Glasnost e Perestroika? Mikhail Gorbachev. É importante ressaltar que Mikhail Gorbachev, tá? Ele não lutou na Segunda Guerra Mundial, tá? Ele era uma pessoa comum, civil, mas ele ganhou a eleição para ser presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas com esses dois modelos econômicos, que foi a Perestroika, tá? E a Glasnost. Então, todo mundo votou, né? O país líder é o RSS, né? O país líder é a Rússia, é a Rússia, e todos os outros, né, 14 países votaram em Mikhail Gorbachev para ele ser o presidente da URSS, tá? Então, eu pergunto no 10, o que foi esse plano econômico, Glasnost e Perestroika? Glasnost foi a transparência política. O que foi para ele a transparência política? Tudo que ele fazia, tá? As 15 repúblicas tinha domínio, tá? Então era isso
que as 15 repúblicas queriam, tá? Tinham domínio do que Mikhail Gorbachev estava fazendo. E a perestroika é a reestruturação econômica, tá? É ajudar, tá, aos países das 15 repúblicas que precisassem de ajuda financeira, tá? Se restituir, se levantar. Então foi assim que Mikhail Gorbachev ganhou a eleição da URSS, tá? Com a perestroika, que é a reestruturação econômica, e a glasnost, que é a transparência política. Bonjour, saudades, ficou com Deus.